Isso é fundamental. Nós vamos ouvir o presbítero Marcos, que vai cantar um louvor da harpa cristã também. Tem violão, se quiser. Enquanto nosso evangelista Alan toma água, respira um pouco, logo após a gente já vai para a próxima palestra. A última de hoje. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar então o Senhor nessa noite com o hino de número 299 da nossa harpa cristã. Hino de número 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor, riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer
prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Beberam uma água? Não? Que isso, irmão? Então perdeu a oportunidade, agora é só no final. Evangelista Alain estará aí nos conduzindo com a oportunidade aí para a última ministração deste dia maravilhoso. Que Deus continue o abençoado, né, para continuar falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou beber água. É a última, irmãos, é a última. Calma, vamos lá. Para a gente finalizar, irmãos, o nosso último tema é o ensinador cristão e seus desafios. Eu prometo ser bem breve, porque nós vamos falar de algo que cada lugar tem os seus desafios, né? Cada cristão tem os seus desafios. Mas eu vou falar de um nível mais geral, para a gente só abarcar algumas dificuldades. Primeiro, os desafios que o cristão precisa avançar. Vamos ler Gênesis 7,7 para isso, irmãos? Gênesis 7,7. Primeiro desafio pessoal do ensinador cristão. Gênesis capítulo 7, verso 7. Quem achar, por favor, me ajude. Entrou Noé, os seus filhos, a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amém, Deus abençoe. E quem que entrou com Noé, irmãos? Fala aí. Família. Sua esposa e seus filhos. Exatamente. Os filhos, as esposas dos filhos e a esposa. Primeiro desafio pessoal de um ensinador cristão: colocar a família na arca. Não é difícil, irmãos? Colocar a família na arca. Eu digo que eu estou começando com o menino ali, né? Mas eu já vejo que é um grande desafio a gente ensinar outros mantendo a nossa família dentro da arca. Eu sei que tem irmãos que passam por isso, né? Quem tem família sabe. Colocar a nossa família na arca, além de ser um desafio, deve ser uma prioridade nossa. Nós precisamos, como Paulo mesmo disse, cuidar dos nossos. O obreiro tem que ensinar bem a sua casa, não é isso? Ter os filhos sob o seu controle, né? Controlar bem, dominar bem a sua casa, para poder ser obreiro. E o ensinador é um obreiro. Então, precisa colocar. Olha só que interessante, né, irmãos? Porque a gente pode falar de Noé, poxa, pregou tanto tempo, mais de 100 anos, né? Ali fazendo a arca, pregando com a arca, o tamanho de um barco, né? Não precisava nem falar muito. Só o que está acontecendo? Não precisa nem pregar com palavras, é só olhar o tamanho do barco. Mas quantas pessoas entraram na arca? Aí tem gente que fala, só foi a família. Não só foi não. A família dele entrou na arca, isso é motivo de fazer festa. Se nós conseguirmos pelo menos colocar nossa família na arca, glória a Deus, glória a Deus. Tá certo que Jonas salvou quase 120 mil lá da cidade de Nínive, né? Olha, pensa num pregador de sucesso que a gente tá com o pau nele, né, tadinho? Mas Deus usou ele para converter Nínive, não é? Embora ele tenha lá os seus jeitos, mas eu considero muito que Noé, como homem de fé, que está na galeria da fé, ele foi um homem que cumpriu a missão que Deus lhe deu.
Ele colocou a sua família na arca. Então, irmãos, priorize a sua família. A gente ministra, por onde a gente ministra, a gente sempre fala isso. Você não pode ensinar os outros e esquecer que a sua família tem necessidades, que seu filho precisa de atenção. Quantos a gente já não viu pastores, líderes, ensinadores perder os filhos? Ganha o filho dos outros, mas o dele foi embora. Por quê? Não tinha tempo para ver o que a casa precisava. Não precisa primeiro ver na nossa casa, irmão. Por favor, tenha a sua família, assim, seja unido com a sua família. Eu estou falando isso com uma família nova, né, recente. Eu estou casado há 7 anos. Mas, pela misericórdia e graça de Deus, meus pais me ensinaram assim. Eu sempre, quando eu falo de Noé, eu lembro do meu pai. Porque ele conseguiu colocar, eu tenho uma irmã, ele conseguiu, com o exemplo dele, com todo o cuidado que ele tem por nós, ele nos ensinou muito através de atitudes, de dar carinho, de dar atenção para nós. E hoje, quando ele fala, eu escuto. Por quê? Porque ele soube ver as minhas necessidades quando menor. E isso faz toda a diferença, irmãos. Tente atender as necessidades da tua família. Necessidades físicas, é óbvio, mas as necessidades espirituais. Nós nos chamamos assim, você é o sacerdote da sua casa. Você tem que trazer Deus para o lar e levar suas famílias a Deus. Do contrário, é melhor que você não ensine outros. Eu sei que é difícil falar isso, mas é isso que a Bíblia comenta. Aquele que não cuida dos seus, como diz a palavra, né? Quando Paulo estava falando das viúvas, é pior do que o infiel. A gente precisa cuidar dos nossos. Então, tem essa primeira missão e o primeiro desafio. Faça de tudo para dar a melhor aula para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família. Vai dar uma aula excelente na escola bíblica? Vai? Já deu para os seus filhos? Eles já sabem que você vai ministrar lá? Vamos colocar nossa família na arca, irmãos? O Espírito Santo nos ajuda nisso. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, o ensinador tem que entrar também, né? Ou não entrou? Nós falamos já isso, né, irmãos? Mas 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti. Imagina, não é constrói a arca e fica do lado de fora. Vai, meus filhos, vai vocês. Ô, irmão, quantas vezes a gente já viu? Ô, meu filho está indo na escola bíblica, tá? E por que você não vem? Eu já vi isso muito. Nós precisamos, como ensinador, salvar nossa família, mas também ser salvo. Infelizmente, tem muitos cristãos que não creem mais na volta de Jesus. Estão vivendo como se nada fosse mais acontecer. Estão vivendo como se tudo que acontece, tudo que nós falamos, hedonismo, materialismo, é tudo sinais da volta de Cristo, que está aí. Então dê aula como se fosse a sua última, porque Jesus vai voltar. Faça tudo como se fosse agora, que a porta da arca fosse fechar. Opa, deixa eu entrar, que Deus vai fechar a porta. Entra você primeiro, cuida da sua salvação. Não deixe o devocional, não pare de fazer culto no lar. O culto doméstico, irmão, a gente tem sido muito negligenciado. Se você toca violão ou não toca violão, pega lá, ô minha esposa, vamos sentar aqui, hoje não tem culto na igreja, por exemplo, não vou na igreja, vou aqui na minha casa, vamos cantar um louvor, abre a palavra, tem um momento de comunhão com Deus. Isso mostra para a família que Deus é o centro, que Deus está ali. Estou chovendo no molhado, irmãos? Mas vai servir, eu tenho certeza que não é à toa, né, irmãos? Por último desafio, tem muitos outros, cada um tem o seu, mas aproveitar o tempo, como já dissemos, remir o tempo. 2 Timóteo 4,2, Paulo dizendo assim: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ah, irmão, estou esperando a oportunidade. Ah, não é o tempo ainda. Paulo falou: Timóteo, não tem esse negócio não, meu filho. Você vai pregar se tiver tempo, se não tiver. Se tiver oportunidade, se não tiver, cria, mas se ensina. Faz o ensinamento. Não deixa para outra oportunidade. O tempo é precioso, meu filho. A gente não sabe quando termina o nosso. Rápido, faça. A tempo e fora de tempo. Quantas vezes eu já não vi gente falar: não vou pregar ainda, não vou ensinar isso, porque vai ter o tempo certo. Não, realmente tem o tempo, tem, mas para ensinar e pregar, não. A tempo e fora de tempo. Crie oportunidade, gere oportunidade. Na verdade, Deus nos dá muitas, a gente perde muita oportunidade. Tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a paciência e doutrina. Com toda a paciência. O ensinador que não tem paciência, irmão, não é ensinador. Para ensinar tem que ter muita paciência. Claro, irmãos, hoje vocês passaram um teste de paciência que, olha, todos os irmãos merecem um diploma. Vai ter? Todos os irmãos merecem. Por quê, irmãos? A paciência que vocês têm de me ouvir já é uma bênção, mas a paciência que tem para ensinar, a gente precisa ter muito mais.
A pessoa vai perguntar coisas que você já sabe há muito tempo, mas ela ainda não sabe. E você tem que começar explicando tudo de novo. Ganhou uma alma, que benção, mas tem que começar do zero de novo. Ganhou outra, começa o mesmo assunto de novo do zero. Muita paciência. E quando uma criança está aprendendo a andar? É desse jeito. O evangelista estava falando, estava comentando isso. A criança começa a andar. É muita paciência. Você, por exemplo, Caleb começou a andar, caiu. Oxe, nos primeiros passos ele caiu. E aí eu cheguei lá e dei um tapa nele e falou, rapaz, parece que você não sabe andar? Não é assim o novo convertido, pastor? Ele vai lá, às vezes acaba tropeçando, acaba caindo. O senhor não chega lá e fala, meu filho, você não sabe? Não, o pastor vai com toda paciência, com toda longanimidade, como diz a Bíblia. Chega lá e fala, meu filho, você caiu. Vamos começar de novo? Vou te ensinar a andar. A Bíblia diz isso. Mas eu não tinha ensinado com doutrina já. Mas eu vou falar específico para ele. Vamos andar, dá a mão, vamos. Isso é ser ensinador, não é, irmãs? As irmãs que dão aula para criança, quem sabe? Tem que ter paciência, tem que ensinar com amor. Esses são desafios pessoais. Desafios ministeriais. Esse é uma arma, irmãos, uma arma que o inimigo tem usado. Eita, irmão, como ele tem usado. A gente acha que o inimigo usa tanta coisa, né? A gente falou de tantas armas que ele usa já. O hedonismo, o materialismo, as distrações. Mas tem essa, que é quase que fatal, o desânimo. O crente desanimado, irmão, olha, ele fica na porta e não deixa ninguém passar. Desânimo, parou, desanimou, parou de aprender, parou, não quer continuar, desanimou. O desânimo é o contrário do ânimo. Por exemplo, de manhã aqui os irmãos estavam mais animados, agora já está tudo meio desanimado, já está querendo fechar o olho, né? Mas não é esse desânimo que eu estou falando, da canseira do corpo. É daquele desânimo que a gente vai dar aula e a gente não quer mais aprender para dar aula. A gente não quer, por exemplo, outro professor, não sei se isso acontece, eu ainda não conversei com ninguém a respeito disso. Mas o professor foi nomeado para dar aula, o outro não veio na aula. Por quê? Porque eu já sei tudo, por que eu vou aprender? Não está errado, irmãos? Tem que vir, ainda mais para honrar o companheiro que está ajudando nessa obra. A gente fala isso, acontece em muitos lugares. Escala de 5, 6 professores. Só vai o que vai dar aula, os outros ficam tudo em casa dormindo. Isso é o desânimo que tem pegado muita gente. Não quer mais aprender a dar trabalho, ler. Dá trabalho. Já cheguei num ponto da vida que eu já aprendi tudo que tinha. Desânimo. Deus não nos chamou para ser desanimado não, viu, irmãos? Segundo desafio ministerial, comodismo. O desânimo do comodismo, eu separei assim. O primeiro como desânimo, parar de ensinar, e o segundo como parar de aprender, que eu já falei. O desânimo e o comodismo está ali um junto com o outro. Mas o terceiro que eu quero frisar aqui é a falta de comunhão. E nós só fizemos naquela dinâmica ali, a falta de comunhão. Professor que não tem comunhão com seus alunos é muito mais difícil de ser ouvido. Se você não sabe, você está sempre com o seu aluno ali, mas você não cumprimenta, você não pergunta se ele está bem, você não pergunta como é que está a família dele. Você sabia que você pode estar fechando uma porta dos ouvidos dele? Quando você chega para alguém, cumprimenta com alegria, falando, não, como é que você está? Como é que está a sua família? Isso, irmãos, faça isso para você ver. Comece a se preocupar mais, não uma pergunta à toa. Tudo bem? Não. Como é que está a sua família? Como é que foi seu trabalho? Tente se interessar para o seu aluno. Já no início da aula, a gente fez isso lá na nossa congregação, estou precisando fazer de novo, mas a gente fez para que todo professor recebesse seu aluno na porta. Venha mais cedo orar, faça um momento de oração, depois que você terminar a oração, você fique na porta, cumprimente cada irmão e pergunte como está cada um, mas interessado em saber. A aula é outra. O aluno se sente especial, o professor se interessa por mim, ele quer saber como está a minha vida. Isso, comunhão, não é? Saber como o outro está. Porque, irmão, se o irmão não está bem naquele dia, aconteceu alguma coisa, você já pode usar na tua aula alguma coisa para ajudar o irmão, para auxiliar o irmão. Irmãos, ele está passando dificuldade, vamos orar todos juntos aqui nessa aula antes de começar a aula. E às vezes o irmão vem lá, está com a cara fechada, o professor já fica irritado, já manda uma bomba para ele, né, na aula. Sabe, alguns que usam indireta, né? Poxa, a gente não sabe o que aconteceu. Não é bom saber o que está acontecendo com nossos irmãos, né? O olho sempre sabe o que está acontecendo com o pé. Então nós somos membros um do outro. Antes da aula, pergunte. E uma coisa que eu falo, mas isso é mais pessoal. Nunca chegue para alguém pedindo alguma coisa sem antes perguntar se a pessoa precisa de algo. Nós somos servos. Eu recebo muito mensagem de longe. Os irmãos não são aqui assim, pode ficar tranquilo. Mas eu falo de longe e eu espero que ninguém faça isso.
que falou: irmão, eu quero material tal, irmão, eu quero isso, nem cumprimentou com a Pai do Senhor, nem perguntou se eu estava bem, nem se eu estava disponível, e vai já falando. E pelo menos para mim, eu penso: poxa, cadê o amor pelo próximo, né? Será que eu posso? E isso é com o teu aluno também. Ele veio, mas será que ele está disposto a aprender naquele dia? Como é que ele está? Pergunte, faça uma oração, sabe? Dê um abraço. Tem às vezes um abraço, só de receber uma pessoa com um abraço na porta. Eu estou falando de coisas que deu certo para nós. Se os irmãos quiserem testar, eu também creio que vai ser muito abençoador. Comunhão com os alunos ajuda muito. O terceiro tópico e último fala: quais são os motivos para a gente continuar ensinando? Você está aqui, vai terminar a palestra, o último tópico está acabando. Quais são os motivos que vai fazer você continuar a ensinar? Quais são os motivos? Quem pode me dar um motivo para a gente continuar ensinando? Nosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Tem mais motivo? Esperança. Não parar para a gente ter esperança que vai melhorar? Mais alguma coisa? Fé. Ter fé que vai melhorar. Quem mais, irmãos? Por que você não pode parar de ensinar? Ah, não, porque eu sou crente, eu não paro. Também. Porque foi Jesus que nos chamou. Foi Jesus quem nos chamou. E Ele quem nos capacitou. E o dom é dele. E nós vamos acertar as contas com Ele. Tem muito, né, pastor? O pastor fica quietinho assim, só para ouvir a reação dos irmãos. Mas eu anotei um aqui. Sabe por que a gente não pode parar de ensinar? Tem que continuar. Ele deu a vida por nós. Ele foi até o fim. Ele esteve nessa terra por você. Irmão, você já parou? Eu sei que já, todo mundo sabe, mas você já parou para pensar que Ele, sendo Deus, a Bíblia diz, se fez em forma humana? Imagine Jesus sendo Deus. Como humano, Ele teve que aprender a andar. Ou você acha que Ele saiu do ventre de Maria andando? Olha que difícil. Sendo Deus, se esvaziou a ponto de vir no corpo humano, aprendeu a andar, aprendeu a falar, passou todas essas dificuldades que eu estudando a respeito de psicologia disso, a respeito de que os primeiros anos da criança é esquecido, porque a gente não lembra dos primeiros 2 anos, raramente, com raras exceções, porque são os piores anos de nossa vida. A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue se trocar sozinho, a gente não consegue comer sozinho. Aí a mente da gente apaga, porque é muito sofrimento. Qualquer coisa chora, porque não sabe falar. Jesus passou tudo por isso, por causa de mim e de você. Olha que difícil. Aí Jesus nasce num lar pobre, que a gente sabe como é difícil, mas foi por mim e por você. Ele sendo dono do universo, né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente não pode esquecer, irmão. Como ensinador, essas verdades básicas a gente não pode esquecer. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, sabe? Ele foi até o fim, sangrou ali até o final, para que hoje nós possamos, pelo menos em forma de gratidão, fazer a vontade dEle. Lembra lá no final, quando Jesus estava orando, suando sangue, falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Que nós continuemos assim, nos lembrando do que Ele fez por nós. A obra dEle precisa continuar, e Ele nos usa para isso. São poucos os ceifeiros, mas os poucos estão aqui, glória a Deus. Ele me deu a vida por você. O outro que eu falei lá, eu só vou repetir basicamente, que nós falamos na oficina: não pare, porque você não está sozinho. Por que você vai parar se o Espírito Santo não parou de te ajudar? Por que você vai parar se Ele não parou de te capacitar? Por que voltar atrás se Ele vai contigo até o fim, te ajuda a avançar todos os obstáculos? O que me consola nos momentos de dificuldade é isso, saber que eu não estou sozinho. É muito ruim passar as coisas sozinho, muito ruim não ter ninguém para ajudar, mas o cristão nunca vai passar por isso. O Espírito Santo sempre está conosco. Jesus prometeu, Ele está com vocês, Ele disse para os discípulos: Ele estará em vocês. Olha quando Jesus nos mandou ensinar, está junto, está atrelado. Ide ensinai todas as nações, nós lemos, e Ele diz no último versículo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não dá para desanimar, Ele está com você, irmão. Amém? E por último, eu diria que é muito bom, mas a salvação é melhor, mas há uma recompensa para o teu trabalho mesmo assim.
Mesmo você que tem batalhado, que tem se esforçado, que tem cansado, que tem gastado os seus recursos, que não são seus, são de Deus. Você lembra lá no começo da aula que eu falei que Deus nos deu tempo, bens e talentos. Só que é dele, nós só somos um mordomo, né? Ou seja, nós estamos cuidando para devolver para ele. Então imagine, faça as contas aí, só faça as contas. Quanto você tem hoje na sua conta, sei lá, do Bradesco, do Nubank, se tem alguma coisa? Tenta somar as contas que você tem. Dá uma somada rápida assim, quanto você tem de dinheiro nas contas? Somou? Quantos irmãos conseguiram somar assim, quanto tem? Aqueles que não estão zerados, quantos conseguiram somar? Conseguiu somar quanto tem? Quem conseguiu, diz amém aí. Mais ou menos na cabeça, quanto você tem guardado? Guardado ou que não pagou ainda? Isso, que está lá na conta ainda. Ou está debaixo do colchão? Conseguiu? Os irmãos conseguiram somar, amém? Tem na carteira alguma coisa? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu acabei de falar que nada é seu, como é que você somou alguma coisa? É tudo de Deus. O que Ele te emprestou está aí, você está administrando para Ele. Mas tudo isso vai devolver. Então, às vezes, quando você investe comprando uma Bíblia para dar para alguém, comprando um livro para investir em você, tudo isso é recurso que Ele está dando e você está usando para Ele. E tudo isso que você faz vai ter uma recompensa. As irmãs que usam para crianças, quanto que não é gasto para as crianças? Esse dia uma professora nossa lá estava falando, irmão, eu gastei, né, minha esposa, eu gastei R$100 para fazer esses visuais que eu estou fazendo aqui. Eu acho que lá o material está caro, né? Eu gastei tudo isso. Falei, olha, há uma recompensa para você. Deus viu que você gastou, né? E Deus realmente sabe o quanto você tem investido. Não é isso? Deus não sabe exatamente o quanto você tem investido, o quanto de pessoal, de tempo você tem gastado. E vamos ler então Marcos 10, 29 e 30, para encerrar, eu encerro aqui. Marcos 10, 29 e 30. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Glória a Deus. Você entendeu a palavra, irmãos? Amém? Você conhece uma pessoa que foi até Jesus e voltou triste? A gente sempre ouve, já ouviu mensagem. Não todos que foram até Jesus foram e voltaram felizes, mas tem um aí que está no contexto. Ele foi até Jesus, falou: mestre, o que é de fazer para dar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Não, mas eu tenho cumprido desde que eu sou jovem, cumpro todos, sem de cor. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue. Disse que ele foi embora triste. Ele foi até Jesus, o autor da alegria, e volta embora triste. Por quê? Não quis abrir mão, não quis. E aí Jesus falando, olha, realmente é difícil os ricos, né, aqueles que têm riquezas, entrar no reino de Deus. Aí os discípulos pararam e pensaram: eita, Senhor, nós largamos tudo para te seguir, nós, deixamos tudo para trás, colocamos o Senhor como prioridade. E aí Jesus fala isso aí: nós vamos ter grandes recompensas, 100 vezes tanto já agora. E Jesus só dá um detalhe, irmão, que não adianta você querer se livrar. 100 vezes tanto agora, com perseguição, vai ter, tá bom? Você vai ser professor, mas não vai ser um mar de rosa, vai ter perseguição, vai ter sempre um aluno que talvez vai dificultar a tua aula, vai ter sempre alguém que vai querer te atrapalhar, e vai, isso é fato. Toda vez que você quiser se propor a fazer algo melhor para Deus, vai surgir alguma coisa que você vai chamar de imprevisto, mas que eu tenho certeza que é algo espiritual. Isso sempre acontece comigo. Eu falo para os irmãos: irmão, aconteceu um imprevisto. Não era imprevisto não, irmão. Havia uma legião tentando me parar, mas, como disse, né, o profeta para o moço, mais eram os que estavam conosco do que os que estavam com eles. E aí toda vez, irmão, toda semana a gente vence esses obstáculos. E aí tem 100 vezes com perseguição aqui, e do outro lado vai ter a vida eterna. Eu fico muito feliz de saber isso. Não porque vai ganhar alguma coisa, mas porque a gente vai estar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse, para mim, foram os desafios do ensino cristão.
E eu quero já, como é a última palestra, eu quero agradecer, claro, a Deus por nos permitir chegar vivo até o final. É um desafio, né? Mas agradecer ao pastor, ao diácono João Paulo, João Pedro. Deus abençoe vocês pela confiança, pela fé que vocês têm bastante. A todos os irmãos que ficaram até aqui, até o final, aos que também não puderam ficar até o final, eu quero agradecer de coração. Deus abençoe muito. Eu peço muito as orações dos irmãos. Semanalmente a gente tem muitos ataques do inimigo para a gente conseguir alcançar outros professores. Eu creio muito, né, que o que a gente está fazendo, que é pela vontade de Deus, a gente já sabe, né? Que o levante é muito grande toda semana, gente. E eu conto muito com as orações dos irmãos, tá bom? Para mim já é inesquecível essa estadia aqui, né? Estar aqui com os irmãos já para mim já é marcante. Mas eu também estarei orando pelos irmãos de lá. E creio e quero muito ouvir, diácono João Paulo, que o senhor vai me ligar e falar: irmão, Deus tem feito grandes obras aqui. Vidas estão sendo salvas, muito mais do que já eram. Muitas pessoas estão vindo na escola bíblica. Eu creio que isso vai acontecer. Eu vim nessa fé, pastor. Não porque eu sou bom de maneira nenhuma, eu podia chamar qualquer um aqui. Mas porque Deus vê a iniciativa que os irmãos estão tendo em investir na palavra. Só isso já basta. Amém? Deus continue abençoando. Obrigado.